Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Os países do Cone Sul possuem realidades econômicas diferentes, mas quando se fala de mulheres e mercado de trabalho, elas se tornam semelhantes. Nesses países, as mulheres ocupam empregos precários, recebem salários mais baixos do que os dos homens e trabalham na informalidade. Além da desvalorização no mercado de trabalho, elas sentem todos os dias os efeitos da dupla jornada. Em geral, as trabalhadoras conciliam a vida profissional com os cuidados familiares e domésticos. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, a taxa de participação dos homens na população economicamente ativa na América Latina é de 78%. Já a participação das mulheres é de apenas 52%. E para as afrodescendentes, indígenas e trabalhadoras rurais, a situação é ainda pior. São as principais excluídas no mercado de trabalho e das políticas de proteção social. A TV Brasil Internacional, numa parceria com a ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, percorreu os países do Cone Sul. E o resultado dessa viagem é o que você vê agora. Começamos pelo Chile, onde, apesar do desenvolvimento econômico e social, a participação feminina na economia está entre as mais baixas da América Latina. Entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico está o Chile. O país de território comprido e estreito é um dos mais ricos da América Latina e Caribe. Um dos pilares dessa próspera economia é a exportação de frutas, setor que o Chile lidera em todo o hemisfério sul. Mas como vivem as mulheres que trabalham nas colheitas? Viemos conhecer um pouco da realidade das chamadas temporeiras e de outras profissionais chilenas. Aqui na Associação Nacional de Mulheres Rurais e Indígenas do Chile, as dirigentes explicam que o trabalho temporário nas colheitas foi uma oportunidade que surgiu nos anos 80 para as indígenas, mulheres pobres da zona urbana e para as mulheres que ajudavam os maridos no campo, mas não tinham direito à remuneração. Mas as temporeiras não têm contrato assinado e são submetidas a longas jornadas expostas ao sol, aos pesticidas, a baixos salários e ao preconceito. Aqui a mulher pode fazer o mesmo trabalho que o homem, mas o homem ganha mais e a mulher menos. Uma mulher indígena vai ser discriminada só por ter traço indígena. Outra atividade informal que emprega mulheres é a produção de algas para exportação. Após o terremoto e o tsunami de fevereiro de 2010, mais mulheres foram recrutadas para ajudar a reerguer a economia de cidades que vivem da colheita de algas e da pesca. Precisávamos levantar nossos esposos que estavam no chão, arrasados, sem casa, sem ferramentas de trabalho, sem nada. Com o apoio da ONU Mulheres, a população feminina das áreas atingidas pelo tremor também aprendeu a fazer pães e massas em fornos de barro para complementar a renda familiar. Na casa dessa família, as mulheres são padeiras, produtoras de algas, cuidadoras das crianças, guerreiras de todas as idades. No Chile, assim como em outros países do Cone Sul, os esforços de governo, a ajuda internacional e a atuação da sociedade civil ainda são insuficientes para a inserção da mulher no mercado de trabalho e para a superação das questões de gênero. É um país com importante crescimento econômico, uma população em economia formal muito mais alta que países vizinhos e, no entanto, é o país com a participação econômica feminina mais baixa da América Latina. As desigualdades são visíveis quando o assunto é, por exemplo, a qualidade do emprego. Assim como as trabalhadoras dos demais países do Cone Sul, as mulheres chilenas estão nos piores empregos. 40% se concentram no setor de serviços. Não estamos falando de serviços tecnológicos, informática, de ponta, e sim, estamos falando de serviço doméstico, restaurante, asseio, limpeza. Na região, os homens ganham 20% a mais para desempenhar atividades idênticas às exercidas pelas mulheres. Houve melhora porque há 10 anos a média do Cone Sul era de 30%, mas nos níveis de escolaridade mais altos, a diferença salarial de 30% se mantém. Nosso país promulgou uma lei para garantir a igualdade de salários. Estamos trabalhando para difundir essa lei e para que as mulheres saibam e conheçam a obrigação das empresas. Outra discriminação de gênero denunciada no país se refere à reforma previdenciária de 1981.
Especialistas do Centro de Estudo Nacional de Desenvolvimento Econômico e Alternativo, apoiados pela ONU Mulheres, constataram que no novo sistema de aposentadoria, as mulheres recebem 32% menos que os homens. As mulheres têm uma taxa de expectativa de vida maior que a dos homens. As mulheres têm uma taxa de expectativa de vida maior que a dos homens. Além disso, as mulheres se aposentam 5 anos antes que os homens, aos 60 anos. E isso significa que o seu fundo acumulado tem que render a elas uma maior quantidade de anos no momento em que elas se aposentarem. Ao momento de jubilar-se. O Judiciário do Chile já recebeu os primeiros processos por discriminação na aposentadoria, apresentados por professoras. Verônica Monsalve é uma delas. Além do problema de ganhar uma pensão menor, ela acrescenta que, apesar das mulheres representarem 72% do corpo docente do país, elas não crescem na carreira. Essa proporcionalidade não se dá no acesso aos cargos, sobretudo aos cargos de docentes superiores ou às possibilidades de ter um mestrado ou doutorado. Ou um diplomado. Para que as chilenas alcancem os postos mais altos de trabalho ou mesmo se insiram no mercado profissional, é preciso que os homens entendam que as tarefas do lar são também responsabilidade deles. O governo está investindo nessa conscientização em um programa gratuito de cuidado infantil e em ações complementares. Demos todo o suporte na área de saúde que tanto necessitam na reparação dental, que é um tema muito relevante para que elas possam ir ao trabalho. O Chile se destaca em relação aos vizinhos por ter um número maior de mulheres no mercado formal. Esse diferencial tem atraído imigrantes, como a peruana Rosa. O contrato de trabalho é para todos e isso eu creio que é fundamental. Jocelyn tem um alto nível de escolaridade, mas não encontrava emprego na Colômbia. Ela acredita que há discriminação contra as mulheres negras no mundo inteiro. Na capital chilena, Santiago, finalmente conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Estamos nos atrevendo a fazer trabalhos de qualquer tipo. Tanto é que existem mineiras aqui no Chile, o que não acontecia antes. Agora existem também mulheres taxistas. É bastante comum ver policiais femininas em ação nas ruas de Santiago. Carla, por exemplo, já é subtenente. Para mim é um orgulho ser uma oficial mulher da polícia. Antes eram somente homens. Apesar do ingresso de mulheres em profissões tradicionalmente masculinas, apenas 5% chegam aos cargos de maior responsabilidade nas empresas chilenas. A média dos outros países da América Latina é de 19%. Soledad é uma exceção. Formada em engenharia industrial, ela é a gerente geral do Banco Estado Microempresas e lidera uma equipe de mais de 1.000 pessoas. É casada e tem 2 filhas. Às vezes é difícil estar no mundo dos executivos e não cair na armadilha de se tornar uma mulher dura, assim como meio masculinizada, para se fazer aceitar. Eu me nego a isso.